Bem-vindo a mais uma aula de teoria de voo. Na aula de hoje falaremos sobre comandos de voo, ou seja, mais detalhadamente o que? O nosso centro de gravidade e os eixos imaginários que atuam na nossa aeronave, certo? Então bora lá. Centro de gravidade. O que é o centro de gravidade? Basicamente é um ponto da aeronave onde todo o peso dela estará atuando. Ou seja, a gente vai definir o ponto ali onde toda a massa da aeronave vai estar atuando como centro de gravidade. Inclusive, ele vai ser muito importante porque ele afeta diretamente na estabilidade da aeronave. Lá nas últimas aulas nós veremos mais sobre a estabilidade e como ela funciona. Mas basicamente ela rege por quê? Porque ela começa aqui, ó, no ponto que a gente chama de centro de gravidade. É aquele onde todo o peso da aeronave vai estar atuando. E é através dele que todas as ações da aeronave vão ser tomadas, ou seja, quaisquer curvas, subidas ou descidas que serão feitas vão ser através de onde? Desse ponto aqui, chamado nosso CG, ou centro de gravidade. E como pode ser visto nessa imagem, ele é atuado onde? Onde o nosso peso fica, ou seja, o ponto principal onde tem a atuação de peso é onde fica o nosso centro de gravidade, certo? E através deles nós vamos ter o quê? Os nossos chamados 3 eixos imaginários. Nós veremos cada um deles detalhadamente, como funciona e o que na aeronave você tem que mexer para mexer uma parte externa dela para ter esse movimento. Mas basicamente nós vamos ter 3 eixos. O lateral, ou também chamado transversal, longitudinal e por fim o vertical. Serão esses 3 eixos atuantes na aeronave, como pode ser visto nesse desenho aqui, ó, através de onde? Ó, do nosso centro de gravidade. Ou seja, a partir dele que nós vamos ter esses 3 eixos. Então, ó, vamos começar a falar primeiro do transversal, que também leva o nome de lateral. O que ele é responsável? Basicamente, ele é responsável pelo movimento chamado de arfagem ou tangagem. E o que é isso? Não confundam, arfagem e tangagem quer dizer a mesma coisa, ou seja, é a mesma ação. E que ação é essa? São 2. Basicamente, a primeira, que é cabral mush. O que é cabral mush? Quando você puxa ele. Você puxa, você faz o movimento de cabrar. Quando você faz isso, o que acontece? A aeronave levanta o nariz. E depois nós temos outro movimento chamado picar. O que é isso? É quando você empurra o seu mush. Então, quando você empurra o mush, o que vai acontecer? O nariz da sua aeronave vai para baixo. Então, arfagem é o que? É a ação de cabrar e picar a aeronave. Da mesma forma que tangagem também é isso. Então, não confundam, tá? O que é tangagem? A mesma coisa aqui, arfagem. E as duas são o quê? Subdivididas em 2 ações. Cabrar a aeronave, puxar ela, e picar, empurrar. E o que a gente faz quando está usando isso daqui? A gente usa o mush. Ou seja, a gente vai pegar o nosso mush e vai puxá-lo ou cabrá-lo. O que vai acontecer ali? Ali a gente vai estar fazendo um movimento no profundor. Ou seja, lá na cauda da aeronave, que a gente viu algumas aulas atrás, dos componentes da aeronave, vai ter um deles, ó, que vai ficar melhor para ver nesse GIF, ó, que é essa partezinha móvel aqui, ó, que é o meu chamado profundor. O que vai acontecer? Quando eu puxo, ou seja, quando eu cabro o meu mush, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse movimento aqui, ó. Agora, eu estou levantando o meu profundor. Por quê? Quando eu levanto o profundor, o fluxo de ar que já vai estar vindo aqui nessa aeronave vai acabar batendo aqui, ó, na nossa parte de trás, ou seja, na nossa chamada empenagem, e vai encontrar 2 superfícies, uma de cada lado, o quê? Levantadas. Esse fluxo de ar vai auxiliar com que empurre a cauda para baixo. O que vai acontecer, ó? Imagina que isso daqui é o meu avião. O fluxo de ar está vindo para cá, bate nele, a cauda vai empurrar. O que acontece por consequência? O nariz sobe. Então, o movimento de cabrar, ou seja, puxar o mush, faz com que minha cauda afunde, por consequência, o nariz da minha aeronave suba. Então, eu estou mexendo no profundor. Eu puxo o meu mush, meu profundor sobe. E agora o movimento contrário, que é o picar, ou seja, eu pegar e empurrar o meu mush. O que vai estar acontecendo? Esse movimento aqui, ó. Os profundores vão para onde? Vão para baixo. Eles vão defletir para baixo. O que acontece? O profundor defletindo para baixo, aquele fluxo de ar vai bater aqui na empenagem e vai encontrar uma superfície o quê? Para baixo. O que isso vai auxiliar? Fazer com que a cauda suba.
ou seja, vai bater na cauda e vai auxiliar com que ela suba. O que é a consequência disso? Se a cauda está subindo, o nariz da aeronave está descendo. Então, por isso que quando a gente fala que está picando a aeronave, a gente está empurrando o mush. O que vai acontecer com a aeronave? Profundor para baixo, nariz para baixo. Então esse é o movimento que é feito onde? No nosso chamado eixo transversal, ou também chamado de eixo lateral. Utilizando o mush nos movimentos de para frente e para trás. Sendo que para trás que a gente puxa é o cabrar e para frente é o picar. E agora falaremos sobre o chamado eixo longitudinal. O que o eixo longitudinal é responsável? Basicamente ele é responsável pela rolagem, ou também chamado bancagem. O que seria a rolagem e bancagem? Basicamente é o movimento que é feito através do eixo longitudinal. O nosso chamado eixo longitudinal é uma linha, você tem que imaginar que vai da cauda da aeronave até a ponta do nariz dela. Ou seja, imagina que você tem um espeto bem cruzando assim a aeronave, da cauda até a ponta. O único movimento que ela consegue fazer é qual? Esse assim, ó, de girar nesse eixo dela, que é o nosso chamado eixo longitudinal. E o que acontece? Basicamente, se a aeronave for fazer uma curva ali para a esquerda, o que vai acontecer? A minha asa esquerda vai descer, por consequência, a minha asa direita vai subir. E se eu for fazer uma curva para a direita, vai acontecer o contrário. A minha asa direita que vai descer dessa vez e a esquerda aqui vai subir. Então é assim que funciona o nosso eixo longitudinal. Vocês têm que imaginar o quê? Basicamente, imagina que fosse um palito mesmo, sabe aqueles de churrasco? Que você coloca a carne? Gordinho falando só fala de comida, né? Mas você vai colocar o quê? Imagina que é um palito que vai cruzar a aeronave. Que sai o quê? Da parte ali de trás, a empenagem até a parte da frente. Você não consegue fazer esse movimento de torção, porque senão você quebraria o palito. Da mesma forma que o subir e descer você não consegue, senão você quebraria também esse palito. Então o único movimento que você consegue fazer é o quê? Ó? É esse assim, ó, que é o chamado rolagem ou bancagem. E como é que você faz esse movimento? Basicamente através do mush. Você vai jogar o mush para um lado ou para o outro. O que isso vai fazer com consequência? Vai fazer com que mexa o nosso chamado aileron. Se você vai fazer uma curva para a esquerda, o que vai acontecer? A sua asa esquerda que vai descer. Como é que ela desce? Lembra do conceito ali do profundor. Se você quer que a cauda desce, o que você faz? Você ergue o profundor. Então, se você quer que a sua asa esquerda desça, o que você faz com o aileron? Você sobe o aileron da esquerda. Então, quando você faz uma curva para a esquerda, a sua asa do lado esquerdo vai descer. Por quê? Porque você subiu o aileron. Vai bater aquele fluxo de ar e vai auxiliar com que ela desça. Por consequência, na asa direita vai fazer o quê? Vai subir, perdão, ele vai descer ali o nosso aileron, que vai bater e vai auxiliar na subida. Para ficar mais fácil a visualização, tem esse GIF aqui, ó. Se você reparar, essa asa quando ela está subindo, o que acontece com o aileron? Ele desce, porque o fluxo de ar vai bater aqui embaixo, vai auxiliar com que ela suba. Da mesma forma que quando a aeronave quer descer a asa direita, o que ela faz? Ela sobe o aileron, ó, nesse movimento aqui, ó, de descida, ó. Você sobe o aileron, vai bater aquele fluxo de ar, vai auxiliar com que a asa desça. Então esses são os movimentos feitos, no eixo longitudinal. Você vai mexer o mush para um lado e para o outro, fazendo com que aconteça o quê? Esse movimento do aileron. Se você quer descer uma asa, você vai subir esse aileron. Você não precisa ficar preocupado disso durante o voo, tá? Porque a partir do momento quando você gira o mush para a esquerda, automaticamente o sistema da aeronave, toda a mecânica dela já foi feita para o quê? Para o aileron esquerdo subir e o direito descer. Para você fazer a curva, o que vocês têm que lembrar então para a ANAC? Basicamente, o eixo longitudinal é aquele que liga a cauda, ou seja, a empenagem, até o nariz da aeronave, é responsável pelo quê? Pelo chamado bancagem ou rolagem. E você mexe o mush para fazer o que com a superfície? Mexer quais? Os ailerons. E para finalizar, o nosso último eixo chamado o quê? Eixo vertical. O que ele é responsável? Ele é responsável pela chamada guinada. E como seria o eixo vertical? Pensa, o vertical é o quê? Aquele negócio que vai de cima para baixo. Então imagina que você colocou aquele mesmo espeto de churrasco assim no avião. O que vai acontecer? Você não consegue subir e descer a nave, porque senão você quebra aquele espeto. Você não consegue mexer ela
nesse eixo aqui, ó, que é chamado eixo longitudinal. Por quê? Porque você quebra o espeto. O que você consegue fazer, ó? Só esse movimento assim, ó, para o lado direito e para o lado esquerdo, ó. A aeronave fica retinha, só que mexendo para o lado direito e do lado esquerdo. O que é esse movimento? O movimento aqui, ó, que é o chamado movimento de guinada. E como é que ele atua? Você vai atuar através dos pedais. Como? Você vai fazer o quê? Se você quiser ir para a esquerda, você vai pisar o pedal esquerdo e a aeronave vai fazer o quê com o nariz dela? Virar para a esquerda. Da mesma forma, se você quiser virar para o lado direito, como está escrito aqui, ó, o que você vai ter que fazer? Pisar o pedal direito, com que vai fazer o quê? Vai mexer o leme e vai colocar o nariz da aeronave para a direita. Então, o eixo vertical, quem que é responsável? Os pedais, que vão fazer um movimento chamado de guinada. Como pode estar escrito aqui para vocês, ó, para ser mais fácil se for para dar uma olhada. Os pedais que você vai mexer, ou seja, você vai pisar pedal direito e esquerdo, que vai mexer o nosso leme, ou também chamado de leme direcional. E para ficar melhor a visualização, temos outro GIF aqui, ó. A aeronave, quando ela quer guinar para a direita, o que você faz? Como eu havia dito, você pisa o pedal direito. Só que o que ele vai fazer ali com o leme direcional? Ele vai virar o leme para a direita. Por quê? Porque aquele fluxo de ar vai bater, ó, imagina aqui. O leme está retinho assim, ó, parado. Imagina que minha mão vai ser o movimento do leme. Está parado. Se você pisar o pedal direito, o que vai acontecer? Ele vai defletir para a direita. Todo aquele fluxo de ar vai bater aqui. O que vai querer fazer com a cauda? Empurrar para um lado. Por consequência, o nariz da aeronave vai virar para onde? Para a direita. Então, toda vez que você pisar o pedal direito, vai mexer o leme. Para que lado? Para a direita. E a aeronave vai fazer que movimento? Guinada. Só que para que lado? Para a direita. Então, no eixo vertical, tudo gira para o mesmo lado. Você pisou o pedal direito, a aeronave vai virar o leme para a direita e vai guinar para a direita. Se você pisar o pedal esquerdo, leme para a esquerda, guinada para a esquerda. Então, esses são os 3 eixos da aeronave. Tem uma forma fácil de vocês fazer para lembrar, que é assim, basicamente, ó. Você vai fazer esse movimento como se fosse uma arminha, só que com o dedo aqui para o lado. Por quê? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua outra mão e vai fazer os movimentos. O que é isso daqui? Ó? Imagina que é o eixo lateral da aeronave. Se você segurar no eixo lateral, o que você consegue fazer? Ó? Só esse movimento de sobe e desce. Então você consegue lembrar o quê? Que o eixo lateral, você faz o quê? A chamada arfagem ou tangagem, que é o quebrar e picar da aeronave. Você está mexendo o quê? Ó? O mush, que vai mexer por consequência o chamado profundor. Fazendo o mesmo movimento, se você pegar aqui no dedão, ó, você não consegue nem subir e descer, nem girar ele para o lado, porque está travado. O que você consegue fazer? Ó? Esse movimento lateral. O que você vai lembrar aqui? Ó? Que esse é o meu chamado eixo vertical, que está até aqui com o GIF ainda. Ó. Então, conforme você gira isso daqui, ó, você vai estar fazendo o quê? O movimento de guinada no eixo vertical, para cima e para baixo. E quem que é responsável por ele? O leme. E você atua como? Com os pedais. E por fim, nós temos esse dedo aqui na frente que está apontado para você aí, ó. O que você vai fazer? Vai segurar ele e para onde que ele mexe, ó? Basicamente, ó, nesse sentido aqui, ó. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo uma giro para a direita ou para a esquerda. Então, meu eixo longitudinal vai ser o quê? O responsável pela rolagem da aeronave, ou seja, esse movimento aqui, ó, que a aeronave vai estar fazendo. E você utiliza o que para fazê-lo? Você vai utilizar o seu chamado mush, que vai mexer o aileron. Então, se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer esse movimento aqui da mão. Tipo uma arminha, só que pro lado aqui você tem um dedo, em vez de fechar a mão assim, ó. Você deixa ela para cá. Certo, então? Essa foi a aula de comandos de voo e assim vamos terminá-la. Espero você até a próxima. Obrigado.